Bom dia, pessoal! Hoje eu vou mostrar na prática como que a gente usa o copo Ford, que é esse equipamento aqui, para medir a viscosidade de fluidos newtonianos. Em seguida, eu vou mostrar para vocês o módulo de viscosidade que nós temos com alguns equipamentos utilizados para medir viscosidade de outros fluidos, os não newtonianos. Bem, o copo 4 Ford, ele vem com um nível, porque quando a gente faz a medida tem que estar no nível correto. Então a gente coloca o nivelador tanto na horizontal quanto na vertical, e dependendo da necessidade tem os pezinhos, tem rosto que a gente rosqueia para subir, para descer, para a gente conseguir nivelar bem o copo 4 Ford. As temperaturas de utilização praticamente a 25 graus, é a preferência para usar o equipamento. Como vocês sabem, a temperatura influencia muito na viscosidade, bem mais que a pressão, por exemplo, que são essas duas propriedades termodinâmicas. Então é muito importante a gente controlar a temperatura em medidas de viscosidade. Hoje é um dia quente, deve estar em torno de uns 30 graus. Como a gente vai fazer uma comparação, então eu vou medir a viscosidade da água, da querosene e do óleo, que são três fluidos newtonianos, usando o copo 4 Ford. Então ele vem com alguns orifícios, então o orifício 2, o 3, o 4 é muito utilizado na indústria de tintas, de vernizes. O copo Ford muitas vezes é conhecido como copo 4 Ford, por causa que a maioria deles vem já com orifício fixo, que não é de rosquear, com o número 4. Mas aqui nós temos do número 2 até o número 8, que é esse maior aqui. Tá? Então, só para vocês verem, não dá para ver muito bem, mas é bem diferente um orifício do outro. Eu vou colocar o número 3. Então, a gente rosqueia. A Yara já fez o nivelamento para mim do copo 4 Ford. Bom, então eu já coloquei o orifício de número 3. Eu vou começar pela água. Então, como que a gente usa o equipamento? A gente segura com o dedo aqui, tampando o orifício, coloca um outro recipiente onde o líquido vai escoar e a gente preenche o copo, que tem já um volume e uma geometria conhecida. Então, a gente preenche, a gente passa um pouquinho do nível do copo, né? A tensão superficial ajuda a gente a manter essa forma esférica aqui sem derramar. E daí a gente vem com esse nivelador e puxa o excesso de água. A água é um pouco difícil de escoar devido à tensão superficial mesmo. E a gente faz o quê? Solta o dedo e dispara o cronômetro e determina o tempo que demora para escoar esse líquido de volume conhecido. Então aqui nessa prática a gente vai conseguir comparar um líquido com o outro, tá? Então vamos começar. Então deu 17 segundos e 56 milésimos de segundo. Agora a gente vai mudar o fluido. Bom, agora nós vamos fazer a determinação da querosene. Então, novamente, a gente preenche. Aqui eu já dei uma transbordada aqui. E vamos lá. Nossa, não mudou praticamente nada. 17 segundos, pessoal, e 62 milésimos. Não mudou praticamente nada. Talvez em um orifício menor a gente pudesse observar mais fácil a diferença. Pessoal, nós vamos medir agora o óleo. Então, eu fiz o preenchimento, o nivelamento. Vamos disparar o cronômetro. Tá? O óleo às vezes fica cortando o fio. Eu não sei bem a razão disso acontecer.
Muitos fluidos não newtonianos na indústria também são medidos pelo copo Ford, e daí a regra é assim: a primeira vez que o fio se corta, mas desde que já, né, quando já está acabando o volume aqui do copo, quando o fio se corta, a primeira vez para-se o tempo. No caso aqui, a gente observa o fio cortando de óleo, mas ainda tem muito fluido para escoar, então não é a hora certa de parar o cronômetro. Então a gente meio que tem que ficar de olho aqui dentro e ali no fio. Tem que estar bem atento para fazer a medida aqui. Agora tá acabando, ó. Deu 1 minuto e 19 segundos e 65 milésimos. E por fim a gente vai fazer a medida do detergente, que eu quero que vocês me respondam se o detergente é newtoniano, não é newtoniano. O quarto fluido que nós vamos medir é o detergente. Como o detergente tem tensoativo, é mais difícil de não fazer espuma. Então tem que ir bem devagar para não criar muita bolha. Então, como eu estava dizendo antes, na indústria eles usam muito o copo 4 Ford para fazer medidas de comparação. Então, um determinado produto no controle de qualidade, por exemplo, para a liberação dele devido à medida da viscosidade, porque cada produto tem que ter uma viscosidade específica, uma viscosidade característica daquele produto. Então, para fazer a liberação no controle de qualidade, tem que estar dentro de uma faixa de tempo de escoamento, quando é medido no copo 4 Ford, né? Ou no copo Ford, em outro orifício. Então, até mesmo fluidos não newtonianos, mas que escoam, são medidos na indústria através do uso do copo. Agora vamos fazer o nivelamento. O professor já mediu muita coisa no copo Ford, tá? Por isso que a prof tem prática. Vamos lá? Esse vai demorar um pouquinho. Aí, por exemplo, um solvente, né? Chega na indústria um caminhão de solvente, a medida é feita no copo Ford. Solvente geralmente é 10 segundos, 15 segundos o tempo de escoamento, mas então se coloca uma faixa de tempo, de 12 a 15 segundos para um determinado solvente. Isso daí varia. Uma tinta, aí demora um pouquinho mais para escoar, um verniz. Então, existe assim, nos protocolos da indústria, as faixas aceitáveis de tempo para a liberação do produto. Se o tempo está maior do que o está na faixa, quer dizer que está demorando muito para escoar, está muito viscoso. Aí você adiciona solvente no processo produtivo para diminuir a viscosidade, né? E por assim em diante. Se está muito, com a viscosidade muito baixa, se acrescenta algum espessante, né? Dependendo daí da fórmula do produto. Um shampoo, por exemplo, um condicionador, a fórmula é praticamente mais de 90% água. O que dá aquela característica viscosa, né, de resistência ao escoamento, são os espessantes que são utilizados na formulação. Bom, agora já deu 1 minuto e 23 segundos. Então, vão ser 5 fluidos que nós vamos usar o copo Ford para vocês verem o escoamento. Foi a água, a querosene, o óleo, aqui nós temos o detergente e vamos usar a glicerina. Desses 5, eu quero que vocês digam quais são newtonianos e quais não são newtonianos. E para os que não são newtonianos, como eles são classificados. Então, por que existe nesses diferentes orifícios? Porque quando o fluido é muito viscoso, na indústria não é interessante que fique esperando ele escoar. Então, eles querem que o ensaio ocorra rapidamente. Então, a nível industrial, isso leva à necessidade, às vezes, de usar um orifício grande, né? Coloca o líquido ali, 1 minuto, no máximo, já tem o resultado. Esse aqui, por exemplo, o detergente está passando de 4 minutos. É muito tempo para a indústria esperar. Para a gente não é muito, mas para eles é. É uma loucura o processo produtivo. É uma ordem de produção atrás da outra. Já liberou tal solvente? Eu posso liberar o caminhão? E aquela correria. Tá? Então, por isso que existe assim os diferentes, né, orifícios.
Esse detergente, por exemplo, teria que adaptar um outro orifício maior para poder fazer a medida na indústria. Eu estou usando o mesmo orifício porque eu quero que haja comparação por vocês de fluidos diferentes, mas eu tenho que manter constante o orifício, senão vocês não conseguem discutir esse resultado de forma adequada. Acho que eu passei um pouquinho. 7 minutos. Opa, 7 minutos. Pode deixar 7 minutos redondo, tá? 7 e 6, mas eu acho que eu deixei isso um pouquinho a mais aqui. Agora vamos para glicerina. Bem, pessoal, então por fim eu coloquei aqui a glicerina. Passar nível. Todos eles que eu passei o nível, sai um pouco de fluido, porque eu extrapolo o volume do copo, tá? Vamos lá? Esse vai cortar bastante, a gente vai ter que esperar escoar tudo. Bom, pessoal, nós temos um problema aqui prático, um problema experimental. Que a glicerina não está escoando no copo, no orifício número 3. Vamos mudar de orifício, tá bom? Ó, não vai rolar, tá vendo? Esse comportamento já dá erro experimental. Eu vou zerar aqui, e agora não vai dar para comparar. Esse, né? Eu vou pôr no outro. Bom, agora eu vou fazer a medida da glicerina no orifício número 4. No 3 nós vimos que não deu certo. Eu vou fazer a medida no número 4 e depois eu vou fazer a medida no número 6 para vocês terem uma comparação do mesmo fluido em orifícios diferentes. Vamos lá, preencher, que a gente perdeu um pouquinho na troca do orifício. Nivelamos. E vamos cronometrar. Vamos ver se vai dar certo com esse orifício 4. Opa, foi 5 minutos. 8 segundos aí é o erro da prof. Ainda tem líquido para escoar, tá? Mas a gente vai cortar na hora que cortou mesmo o fio. Bom, agora eu vou fazer a medida da glicerina com o orifício 6. Só pra gente comparar os 5 minutos que demorou com o orifício 4, quanto tempo vai demorar com o orifício 6. Depois a gente vai para os fluidos não newtonianos, que não escoam. Zerar. Ok. Então já dá pra ver que o filete é bem mais continho, né? Como o orifício é maior, então consegue escoar uma quantidade bem maior pelo orifício. Um minuto e 4 segundos. Fazer uma duplicata. Vamos de novo. Deu uma diferença bem grande, né? 5 vezes mais rápido, mudando 2 números do 4 para o 6. Um minuto e 3 segundos e 17. Vou fazer a duplicata do outro, do orifício 4 novamente, tá? Só pra gente ter certeza, daí a gente finaliza aqui. Bem, então agora eu vou refazer o teste com a glicerina
no orifício número 3, seria duplicata, tá? Pra gente verificar. Quatro minutos, 53 segundos e 94 milésimos, tá? E vocês podem tirar a média. Então, com o copo 4 Ford, o copo Ford era isso, né? Então, aqui nós estamos com o orifício número 4, a duplicata do orifício número 4. Bom, pessoal, eu trouxe alguns fluidos que são fluidos não newtonianos, tá? Então, eu trouxe um exemplo de cada, às vezes tem mais de um exemplo. Mas nós temos aqui um álcool em gel, que é um fluido pseudoplástico. A maioria dos fluidos não newtonianos são fluidos pseudoplásticos. Aqui nós temos um fluido que é a mistura de água com amido de milho. Já eu vou mostrar para vocês qual que é o comportamento dele. Então, primeiramente, eu vou falar desses dois, o pseudoplástico e o fluido dilatante, tá? Então, olha que interessante. Então, o que acontece? O fluido pseudoplástico, tá? Então, a gente tem aqui o exemplo, um gel, né? Um álcool em gel. Eu vou até derrubar um pouquinho assim, ó, para vocês verem. Ele é um fluido que a viscosidade dele vai diminuir conforme eu aplico uma tensão de cisalhamento, uma força para ele escoar. Então, eu vou deixar ele aqui e até com o tempo ele vai até mudar, vai começar a sofrer um deslocamento. No caso do amido de milho, o que acontece? Quando eu aumento a força, se eu colocar a colher devagar, ela flui, ó, desce tranquilamente, ó, vai para lá, vai para cá. Mas se eu aplico com força, ela se comporta como um sólido, ó. Eu não consigo fazer a colher entrar lá no fundo, mas se for devagar, ela desce, ó. Desce. Eu tô sentindo o fundo do becker. Devagar ela flui, mais rápido eu tenho esse comportamento como um sólido. Isso acontece porque a nível molecular, as partículas de amido são partículas grandes, né? A gente viu que o amido ele é um polímero, né? Então nós temos macromoléculas, e a água, por ser uma molécula pequena, ela flui, mas as partículas não. Então, a hora que eu aplico uma tensão, uma força, toda a água flui e as partículas são mais lentas, então se concentra essas partículas de polímero e isso faz com que não haja escoamento, então se comporta como um sólido. Então existe uma diferença aqui, né? Ó, muito interessante. Gente, tão gostoso fazer isso. É muito interessante, tá? Então essa aqui é a piscina do Gugu, né? Não sei se não é do tempo de vocês, mas pesquisem o que é a piscina do Gugu, vocês vão saber do que a prof está falando, ok? Outro fluido não newtoniano é o plástico de Bingham, tá? Como que é o comportamento dele? Então, nós temos aqui um exemplo que é a suspensão de argila, não é areia, tá? Porque a areia se comporta da mesma maneira como amido de milho. Então, se vocês caminham na praia, vocês vão ver que se vocês apertarem a areia úmida com o pé, né, o que vai acontecer? Ela vai endurecer. Podem fazer o teste, para quem ainda não fez, não foi curioso o suficiente, pode testar. É o mesmo princípio do amido de milho. A água, na hora da tensão, a água foge, só fica as partículas maiores, então partículas grosseiras de areia. Então tem esse comportamento, né, de endurecimento. A argila é diferente da areia. A argila, ela tem um comportamento que a gente chama de plástico de Bingham, porque ela se comporta, isso aqui é argila com água, tá, pessoal? Que a gente já usou em alguns outros experimentos. Ela se comporta como um sólido, tá vendo? Ela não vai fluir. Eu posso deixar isso aqui que não vai fluir. Então, ela se comporta como um sólido. Ela só vai começar a escoar se a gente aplicar uma tensão. Então, se eu vier com a colher, eu consigo fazer isso aqui se mexer. Tá, deixa eu ver se eu... Ó, ela se mexe. Se eu aplicar uma força, ela se mexe. Se eu
deixar de aplicar, não se mexe, é sólida, tá? É um exemplo de plástico de Bingham. Vou pôr aqui um pouquinho. Vamos ver se acontece alguma coisa. Bom, aí aqui a gente tem um exemplo de uma pasta de dente. Só que antes de falar da pasta de dente, eu vou falar do ketchup. O ketchup, ele tem um comportamento que a gente chama de comportamento tixotrópico. Então, o que acontece? Ele flui, né? Se a gente balançar, ele flui para lá, para cá, tá? Mas dependendo, né, no orifício dele, por exemplo, dependendo, se fosse um orifício da boca aqui, ele ia cair se eu virasse. Mas existe, então, esse orifício da embalagem é calculado, né, de forma engenheirada, já é calculada corretamente para evitar que o ketchup escoe. Então, aqui eu preciso fazer uma tensão para ver o escoamento do ketchup. Claro que vai depender, né, da marca do ketchup. Tá? Então, eu vou fazer aqui, eu vou apertar, tá, para poder escoar. Às vezes é bem difícil fazer isso. Às vezes a professora vai dizer, toda vez que vai comer lanche com ketchup, aperta, 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 não sai, de repente sai um montão, tá? A professora é desastrada. Então, ó, saiu o ketchup. Então, esse aqui é um ketchup de boa marca, tá? Que é o que a prof mais gosta. Tô fazendo propaganda aqui. E esse aqui é um ketchup que eu não conheço, tá? Mas é aquelas amostras. Então, tem alguns ketchups, eu não sei se é o caso desse, mas que são mais fáceis de escoar, porque... esse aqui não, esse aqui é até bom, ó. Viu? Eu não sabia, mas só de olhar eu sei que é boa, porque tem ketchup que é meio laranjado, né? Aguado, que é mais assim, amido de milho, entendeu? A reologia muda, tá? Então esse aqui tá beleza. Esse aqui eu vou até levar para experimentar. Ó, então aqui, né, não tá mudando. Tá todo mundo parado, né? Aí nós temos um outro exemplo, que são os fluidos viscoelásticos. Que na verdade esse aqui fica no limite entre sólido e fluido. Depois eu vou falar um pouquinho desse. Então nós temos aqui os pseudoplásticos, álcool em gel, o dilatante, é o amido em água. Aí nós temos a argila, que é o plástico de Bingham. Nós temos o ketchup, que é um exemplo de tixotrópico. E nós temos aqui a pasta de dente, que fica meio... Vocês vão encontrar classificação como fluido tixotrópico e às vezes como plástico de Bingham, porque uns consideram que ele é sólido, a pasta é sólida e precisa dar e escoa sobre a força, né, quando aplica-se uma força, e outros classificam como como parecido mais como se ele escoasse, tá? Então a pasta de dente a gente tem que apertar, né? Para ver o escoamento, apertei um pouquinho aqui para deixar. Tá querendo cair, não. Então, na opinião de vocês, eu gostaria de saber se vocês consideram que a pasta de dente se parece mais ou plástico de Bingham ou fluido tixotrópico. A prof já tem a opinião dela, que é tixotrópico na opinião da prof. E coloquem as referências quando vocês forem pesquisar, tá? Referência externa, site de internet. E aqui nós temos o gel de cabelo, que é considerado viscoelástico. O que quer dizer isso? Olha que bonitinho, ele também fica paradinho, né? Ó. Parece um plástico de Bingham, né? O comportamento parece sólido. Mas os géis, em sua maioria, são viscoelásticos. Por quê que são viscoelásticos? Porque os géis, assim como a gelatina, então vocês já sabem como que é a estrutura, né, da gelatina, que são também proteínas, né, que compõem a gelatina, então macromoléculas novamente. E no caso de alguns géis, existem algumas ligações cruzadas entre cadeias. No caso da presença dessas ligações covalentes entre cadeias diferentes, então a gente fala assim, né, que o gel está reticulado. O que acontece? Ele se comporta como um fluido bastante resistente ao escoamento, mas assim que a gente aplica uma força cisalhante, essas ligações podem ser rompidas ou o gel começa a se reestruturar. Esse emaranhado de cadeia polimérica que está todo enrolado igual uma macarronada
começa a fluir no sentido da tensão, né? Então, se eu aplico uma tensão da direita para a esquerda, por exemplo, essas macromoléculas que a princípio estão todas enoveladas, todas emaranhadas, começam a se organizar no sentido da força que eu estou aplicando. E quando elas ficam paralelas umas às outras, o escoamento ocorre de forma mais fácil. No caso do fluido viscoelástico, o que acontece? A gente diz que uma parte do fluido escoa e outra não escoa. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela tem uma parte viscosa e outra parte elástica. A viscosa, a componente viscosa, é a componente que faz com que o fluido escoe, enquanto que a componente elástica é a parte, né, que faz com que o fluido volte à posição original. Então, alguns fluidos que escoam numa tubulação, por exemplo, a hora que você cessa a força, parte dele retorna para trás, porque a componente elástica faz com que esse fluido retorne como se fosse um elástico mesmo, enquanto que a componente viscosa faz com que ele continue o escoamento. Então, existe aí um balanço entre a componente viscosa e elástica. No caso dos sólidos, né, se a gente pensar num sólido, aí sim existem os sólidos elásticos, né, como é o próprio elástico de uma roupa, ou um travesseiro, aquele travesseiro NASA, que você deita, afunda a tua cabeça, deforma o travesseiro. Daí você sai, tira a tensão, a força, o travesseiro, o que acontece? Retorna à forma original. Nesse caso, um sólido que tem esse comportamento, a gente diz que ele tem comportamento de memória de forma. Ele memoriza a forma que ele tem. Então, ele sempre retorna à forma. Isso acontece devido a ele ter uma grande componente elástica, tá? Então, a gente diz que polímeros elásticos têm essa propriedade. Então, eu queria mostrar para vocês esses fluidos, tá? No relatório, eu vou pedir algumas perguntas relacionadas à prática de hoje. E aqui tá tudo parado, ninguém tá escoando. Temos testemunha, a Yara é testemunha, né, Yara? Viu? É verdade. E a Yara falou que vai querer levar isso aqui para brincar. Olha, gente, é muito legal. Meu pai amado. Olha a prof fazendo besteira. Erros de gravação, tá? Bom, pessoal, então por enquanto é isso. Aí depois a gente dá sequência na prática. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado.